boa tarde. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro, meio-dia e meia. Eu sou a Márcia Dutra e o repórter São Paulo de hoje é especial. A edição de hoje traz mais uma entrevista com um dos 11 candidatos à prefeitura da capital paulista. Numa parceria inédita da TV Brasil com o jornal É o País, as entrevistas são feitas ao vivo aqui no nosso estúdio em São Paulo e tem também transmissão pelo portal da EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos, junto às produções da TV Brasil e do É o País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato João Bico, do PSDC. João Bico de Souza nasceu na Penha, zona leste de São Paulo. Tem 49 anos, é empresário do setor de iluminação pública. É vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Foi vice-presidente do Clube dos Diretores Lojistas da Santa Efigênia, que é o maior shopping a céu aberto de eletroeletrônicos da América Latina. Fundou a Tecnolamp do Brasil, uma das principais companhias do setor de iluminação pública do Brasil, que é administrada por ele e pela mulher. João Bico foi candidato a deputado estadual em 2014 pelo PSD, que é o Partido Social Democrático. Recebeu 6.530 votos, mas não se elegeu. Participam hoje da entrevista o jornalista aqui da TV Brasil, Nelson Nin, e também as jornalistas Flávia Marreiro, que é subeditora do É o País Brasil, e a repórter Marina Novaes, também do É o País Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa tarde para todos vocês e ao telespectador. E agradecer pela oportunidade democrática de podermos apresentar alguns dos nossos projetos aqui nesse bate-papo. Bom, eu queria começar com o senhor, candidato, lhe fazendo a seguinte pergunta. Por que o senhor escolheu um partido tão pequeno que, dependendo até aí da reforma política futura, ele pode até desaparecer, um partido que não tem representante na Câmara aqui em São Paulo, não tem representante na Assembleia Legislativa, no Cenário Nacional só tem 2 representantes. Por que o senhor escolheu um partido tão pequeno para continuar essa carreira política? Olha, Márcia, eu comecei minha carreira política partidária no PSD. Eu conheci o Gilberto Kassab, o Guilherme Afife na Associação Comercial de São Paulo e lá fui convidado para esse projeto, me apresentaram na época. Relutei porque eu nunca tinha sido filiado a partido político, mas são pessoas que eu gosto, confio e acreditei no projeto deles e fui lá para o PSD. Disputei como candidato a deputado estadual. No final da eleição, eu nem sabia se eu ia seguir na política ou não, quando eu conheci o José Maria Emael. Por um acaso do destino, ele me convidou, conheci ele assim, não foi uma coisa planejada. Nos conhecemos ao acaso e fiquei encantado, não só com a história do Emael, como a história do partido. E foi naquele momento que o Emael me disse, olha, eu sempre defendi, para manter o partido firme, eu sempre saí candidato majoritário. Mas eu estou disposto a abrir mão para você, para a gente poder construir um partido mais forte aqui em São Paulo. Fui conhecer a história da democracia cristã no Brasil e fiquei encantado. Conheci a história do Emael, uma das pessoas que mais, um deputado constituinte com com mais atuações na nossa Constituição, empreendedor, na defesa do empreendedorismo, ou seja, teve uma convergência total. E eu aceitei esse desafio. E principalmente porque na história do PSDC eu não vi nenhum escândalo. Mas o senhor não teme o fato dele ser tão pequenininho, poder até desaparecer? Não temo, porque eu acho que nós vamos crescer muito nessa eleição. Nós estamos saindo aqui em São Paulo, por exemplo, com 82 candidatos a deputado, a vereadores. Nós elegemos 2 deputados federais. Lamentavelmente, eu não estou podendo participar de debate por conta da mudança da legislação, depois do jogo começar a mudar a regra do jogo, mas eu tenho certeza que pela história da democracia cristã no Brasil, pela história dos seus membros, pelos nossos projetos apresentados em todos os estados, onde nós estamos tendo a representatividade agora política, nós vamos conseguir um grande destaque do PSDC, mostrando para o povo que nós somos menores em tamanho, menores em fundo partidário e não existimos em corrupção. Candidato, o senhor é um dirigente da área comercial, um militante na defesa do serviço e comércio em São Paulo. Uma questão em debate agora é a questão do fechamento de vias como a Paulista
e calçadões no centro da cidade, como é a proposta, como tem sido realizado pelo atual prefeito Fernando Haddad. Queria saber o que o senhor acha do fechamento da Paulista em outros lugares do mundo, por exemplo, a Times Square deu retorno para o comércio aumentou com o fechamento de ruas, mas eu imagino aqui em São Paulo esse assunto ainda não é consenso. Qual é a sua proposta? Flávia, fechamento aos finais de semana da Paulista, eu sou favorável. Eu pretendo reorganizar a cidade de São Paulo. Nós somos a 7ª maior economia do mundo e nós não podemos tratar a cidade no achismo. Não vou nem comentar a gestão atual somente, mas as gestões que vem passando por São Paulo, que São Paulo vem passando, no achismo. Eu acho que isso funciona, vamos tentar fazer assim. São Paulo não pode ser administrado dessa forma. Então, por exemplo, as ciclofaixas, aos finais de semana, nos feriados, sou completamente favorável, eu acho que tem que fechar a cidade para isso. No dia a dia, nas portas dos comércios, nas portas dos hospitais, em locais onde não tem a menor condição de ter uma ciclovia, e não tem inclusive público para utilizá-la, nós vamos eliminar para poder trazer novamente a geração de empregos, o comércio para essas localidades onde foram tirados esse direito. Nós vivemos uma das maiores crises da história do Brasil e não pode sair aí pintando a cidade de vermelha através de ciclofaixas que ninguém usa. Nesse sentido, nós vamos fazer um esforço muito grande para reorganizar a cidade de uma forma organizada, realmente organizada, com estudos, com projetos. Candidato, mas sobre essa questão das ciclofaixas, você já tem estudos a respeito de onde tem incidência dessas ciclofaixas que prejudicou o comércio? Você tem também números de quanto prejudicou o comércio? Ô Nelson, vou te falar assim, olha, Rua Boa Vista, sede da Associação Comercial de São Paulo. Nós temos ali, tínhamos Zona Azul, tínhamos vários cafés, floricultura do lado esquerdo, aonde as pessoas paravam seus veículos, desciam para tomar um café, marcavam reuniões, o centro pulsa, bolsões de motoboys. E outro dia eu fiquei lá o dia inteiro, passaram 3 bikes, o dia inteiro. Fecharam várias e várias lojas comerciais ali naquela região. Multa sem condição, porque o embarque e desembarque de táxi, de Ubers ali na região é você parar para embarcar ou desembarcar, você é autuado imediatamente. Ou seja, não funciona. O senhor estava... Desculpe, não, só para completar, mas tem como saber se é por causa da ciclofaixa ou é por causa da recessão econômica, esse fechamento de lojas? Não, o carro não pode parar. Não para. Eu te dei um exemplo real. As pessoas não podem parar ali. Então, todo aquele comércio que era movido por aquelas pessoas que transitavam de veículos ali, paravam para poder tomar um café, comprar uma flor, ou seja, que fomentava ali, parou simplesmente por uma ciclofaixa que não tem público. O secretário um dia, no debate, me disse que ele criou, você tem que criar a condição para que o hábito ocorra no futuro. Eu falei, não, o que você está querendo montar são campos de pouso para OVNIs na cidade de São Paulo. Então você monta lá 4 campos de pouso para OVNI e fica esperando. Se descer uma nave espacial, maravilhoso. Se não descer, você acaba com o comércio, acaba com quem gera emprego, com quem tem a responsabilidade e faz essa cidade andar. Candidato, ainda aproveitando esse gancho da questão da mobilidade urbana, o senhor falou que é a favor de acabar, desligar com os radares na cidade, que, se eu não me engano, o senhor chamou de uma máquina de assaltar o cidadão. E também propõe revisar a questão da redução do limite de velocidade nas marginais. Porém, já tem estudos da prefeitura que apontam a redução de mortes por acidentes. Queria saber o porquê dessa proposta e assim, o que substituiria os radares, já que o senhor também já falou que gostaria de tirar os guardas municipais da função de fiscalização do trânsito. Marina, veja só, eu sou a favor dos radares, ok? Não sou contra os radares, não nas velocidades e da forma que eles foram implantados. Eu não consigo entender que uma cidade como São Paulo, que você tem um problema de segurança crônico, em 2014, a gestão pega 350 milhões, investe na Secretaria de Segurança Municipal e pega 540 milhões para comprar 840 radares.
Eu acho que isso é uma falta de respeito com o contribuinte, com aquele que faz essa cidade andar. Depois você pega as marginais, você tem lá a faixa exclusiva de ônibus, por exemplo. Para você criar o conceito, se não é pegadinha. Você tem lá faixa preferencial para ônibus. Ou seja, qualquer um pode transitar ali. Se tiver um ônibus, ele tem a preferência. Daqui a pouco ela vira uma faixa exclusiva de segunda a sexta-feira. E um pouco mais adiante ela vira uma faixa exclusiva de segunda a sábado. Isso é uma armadilha irresponsável para multar cidadão. Muitas placas, muitos radares que foram colocados, são todos colocados na saída da pista. Por exemplo, a pista expressa da Marginal Tietê, quando foi construída, ela foi construída para não ter velocidade máxima. Só não foi implantado porque a regulação do nacional não permite no Brasil. Então ela tem que ter uma velocidade superior, inclusive em horários alternativos. Como é que você pode ter uma mesma velocidade no horário de pico, de manhã, à tarde, à noite e na madrugada? Os números não mentem. 13 milhões de multas aplicadas numa frota de 8 milhões e poucos mil, quase 8 milhões e meio de veículos, ou seja, quase uma multa e meia por veículo. Mas os números não aumentam também, houve uma redução no número de acidentes com mortes e feridos, Sim, né? houve uma redução com o número de mortes e feridos por conta dos veículos que deixaram de transitar na cidade de São Paulo, 2 milhões de desempregados, e esses números, eu não conheço a qualidade desses números que foram divulgados pela Prefeitura e eu tenho reportagens mostradas ontem que vários desses incidentes não são divulgados pelo CET. Por conta dos equipamentos falhos, inclusive da CET. O candidato, mas há também, de novo, para citar os exemplos internacionais, São Paulo é uma cidade global, como Londres, Nova York. E nessas cidades não é uma invenção paulistana. A gente até está atrasado no sentido de redução de velocidades nas vias. O senhor fala de não limites numa via como as marginais, mas dentro de um contexto urbano. Isso não é levado em consideração? Veja só, eu não disse que eu sou a favor da velocidade livre. Eu disse que quando foi planejada a marginal, a via expressa foi planejada para ter velocidade livre. Eu não sou a favor disso. Quanto à qualidade, se a gente comparar São Paulo com Londres, com Paris, com Nova York, primeiro, lá nós não temos Haddad. Depois, lá nós temos uma qualidade de manta asfáltica maravilhosa. Hoje, você anda em qualquer lugar da cidade de São Paulo, você parece que está numa panela de pipoca, pulando. Ou seja, quanto foi investido desse 1 bilhão arrecadado em multa, quanto foi investido na educação do trânsito? Então, não é que eu sou contra, eu não sou contra. Eu sou contra o achismo, de você assaltar o cidadão fazendo dessa forma. Enchendo a cidade de radares sem um estudo para ver qual que é a velocidade que tem que ser colocada, que tem que ser aplicada. Então, sou a favor, São Paulo, o nome do nosso programa 27 é São Paulo não pode parar. Só uma dúvida, desculpa, candidato, é que para mim não ficou claro. O senhor falou na sua campanha, sua propaganda de campanha, o senhor fala em desligar os radares. E aqui o senhor falou, não, mas eu não sou contra. Existe a proposta de acabar com os radares ou não? Qual que é a proposta concreta? Minha proposta é acabar com todos os radares pegadinhas. Agora, os radares também, eu descobri, isso é interessante. Então, é um número específico de radares que vocês todos vão aqueles mapear. que forem armadilhas. Tem muitos radares que eles funcionam também a favor do cidadão realmente. São aqueles radares que eles identificam pela placa um veículo roubado em questão de microsegundos. Veículos que estão com irregulares na cidade. Então, nós podemos transformar boa parte desses radares, realmente colocá-los a serviço da população. Agora, eu não vou cometer fraudes contra o cidadão, criando um imposto camuflado, como foi feito nessa distribuição aleatória de radares na cidade de São Paulo. Ok, candidato. Por enquanto agradeço. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa sabatina com o candidato à Prefeitura da capital, João Bico, do PSTC. A gente volta já.